Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Irmão Sérgio, o senhor melhora para mim? Diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que abundantemente vos amo, serei menos amado. Eu quero focar aqui na expressão de Paulo: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados. Nós estamos retomando as nossas atividades de consciência e conscientização missionária. A igreja não parou de fazer missões, os nossos missionários estão em campo, mas os cultos com ênfase em missões não aconteceram mais. E eu quero enfatizar que todo último domingo do mês nós teremos o nosso culto com ênfase em missões. Os nossos pastores irão pregar sobre isto. Nossos louvadores, como diz o pastor Vitorino Silva, nossos louvadores irão cantar sobre isto. A igreja precisa voltar a respirar evangelismo e missões. Diga amém. Evangelismo e missões. E diante disto, eu quero falar um pouco, e não serei prolixo, não serei denso, falar um pouco sobre servindo a Deus sem limites. Servindo a Deus sem limites. Vocês me ouvem bem? Façam assim, por favor. Então, maravilha. Há 2 séculos atrás, um famoso pregador chamado Charles Spurgeon, ele era considerado, ou ele é considerado na história como o príncipe dos pregadores. Pregando em Chicago, Spurgeon era britânico, mas estava pregando em Chicago, e ele disse na sua pregação: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregar-se nas suas mãos sem reservas. No final da pregação de Spurgeon estava um jovem da zona rural, que um dos biógrafos o descreve como baixinho, gordinho e rechonchudo. Ele se aproximou do pregador e disse: eu quero ser este homem que o Senhor falou agora na pregação. Spurgeon orou por aquele jovem da zona rural. Anos depois, o mundo inteiro sabia quem era Dwight Lyman Moody, o nome daquele rapaz que antes de morrer ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas. Num mundo ainda sem tecnologia, sem avião, as viagens eram feitas a navio, a cavalo. Ele impactou o mundo. Os biógrafos dizem que não havia um auditório, um estádio nos Estados Unidos ou na Europa que a presença de Moody não superlotasse o auditório para ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Há um homem na Colômbia. Esta camisa que eu estou vestido é uma camisa colombiana, chama-se Guayabera.
Há um homem na Colômbia, ele é brasileiro e está lá há mais de 40 anos. É provavelmente o líder mais influente, o líder cristão mais influente do mundo latino-americano. Ele é brasileiro, se chama José Satírio, pastor José Satírio. Ele é pastor em Cúcuta. E ele conta que ele teve uma visão muitos anos atrás, quando ele ainda morava em São Paulo. E na visão o Senhor disse para ele que ele seria enviado para um país chamado Butão. Como ele nunca tinha ouvido falar naquele país, ele foi pesquisar, e é um país do continente asiático. Ele era muito jovem. Os anos se passaram e Deus falou com ele que ele fosse para a Colômbia. E ele disse ao Senhor: mas não era Butão? Por que Colômbia? O Senhor falou com ele: vá para a Colômbia até que chegue o tempo de ir para Butão. E quando chegou na Colômbia, ele implantou um trabalho tão extraordinário, tão glorioso. Eu estava ministrando numa conferência numa das suas igrejas, e estava presente uma senadora da Colômbia, e ele estava lá, e a senadora disse: o governo colombiano reconhece a queda do narcotráfico, deve-se muito à presença do pastor José Satírio em nosso país. Um homem que influenciou o país de forma extraordinária, e ele estava construindo um dos maiores templos da Colômbia, na cidade de Cúcuta. Para você ter uma ideia, a igreja é tão ativa e efetiva no país, que a igreja é dona de redes de restaurantes e shoppings. É uma igreja extremamente missionária. E ele estava construindo o seu maior templo. E ele disse que enquanto estava olhando o caminhão descarregando ferros, blocos, Deus falou com ele: Satírio, chegou a hora de ir Butão. E ele disse a Deus: agora não. Eu estou construindo uma grande igreja. Eu estou gastando muito. Não tenho condição de ir para Butão. E o Senhor falou com ele: Satírio, eu não amo pedras, eu não amo tijolos, eu não amo cimento, eu amo pessoas. Ele disse que foi pesquisar sobre Butão e ele teve um alívio. Qual foi o alívio? Butão era um país que não tem relações diplomáticas com nenhuma nação do mundo, a não ser a China. Então, ele não conseguiria visto para entrar em Butão. E ele disse a Deus: está vendo aí? Eu não tenho como ir para Butão. Não há relações diplomáticas nem com o Brasil, nem com Colômbia. Então eu não tenho como ir para lá. E o Senhor falou com ele: às 5 da manhã, acesse a internet. E ele disse que levantou às 5 e acessou a internet. Quando ele acessou, estava lá: Butão abriu relações diplomáticas com 5 países, 4 da Ásia, 1 no Brasil, ou o Brasil. A única nação fora da Ásia que Butão abriu relações diplomáticas foi o Brasil. E Deus falou com ele: está aí, vai buscar a tua licença para entrar no país. E ele foi, buscou a licença e recebeu autorização para o seu passaporte acessar a imigração em Butão. Quando ele terminou de receber o carimbo, o governo butanense anunciou o cancelamento da relação diplomática com o Brasil. Mas como eles já tinham visto, ele permaneceu entrando no país até hoje,
onde hoje ele tem mais de 300 igrejas naquela nação, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Só se você entendeu, glorifique. Missão é uma palavra grega, apostelo, que significa enviar. Está na mesma raiz da palavra apóstolo, que significa enviado. A obra missionária está fundamentada sobre uma visão que tem que ser espiritual. Quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus é um Deus extremamente missionário. Em toda a história das Sagradas Escrituras, Deus quis se fazer conhecido a todas as nações da terra. E Deus sempre se utilizou de homens para se manifestar aos homens e se tornar conhecido dos homens. Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver que a marcha de Abraão até Canaã era uma marcha que revelava a Deus. Onde Abraão passava, Deus ia se tornando conhecido, o Deus de Abraão. O Êxodo foi uma revelação de Deus a todas as nações daquele trajeto. É tanto que quando os espias chegam na casa de Raabe, Raabe diz: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus e que ninguém pode vos resistir. Ou seja, Deus estava se tornando conhecido através deles. Entretanto, quando nós chegamos no Novo Testamento, percebemos por diversas vezes Jesus delegando à igreja a missão, a obra da evangelização. Eu sempre digo que se Deus nos salvasse única e exclusivamente para morarmos no céu, nós não estaríamos aqui. Vou repetir: se Deus nos tivesse salvado única e exclusivamente para que morássemos no céu, nós não estaríamos aqui. Então, logo aceitamos a Jesus como Salvador, Ele daria um jeito de nos levar para a glória, para não desviar. Se o Senhor nos mantém aqui, é porque Ele tem um propósito conosco aqui. Deus quer nos usar, Ele quer que o sirvamos com todas as nossas forças, como disse Paulo: eu gastarei e me deixarei gastar. Existem pelo menos 4 elementos que compõem a visão missionária. O primeiro elemento é poder. Jesus diz: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Não é possível fazer a obra de Deus sem revestimento de poder, sem capacitação pelo poder do Espírito Santo. O segundo componente da visão missionária é o evangelismo. O evangelismo é uma ação gradual, contínua, processual. O terceiro elemento, o componente da visão missionária, é o discipulado. E eu preciso lamentar que nós sejamos tão parcos, superficiais em discipulado. Eu não acredito no discipulado que se resume a um encontro semanal em sala de aula. Discipulado se faz por meio de relacionamento. Se nós não aprendermos a nos relacionar com aqueles que se convertem a Cristo, nós não teremos como fortalecê-los na presença do Senhor, porque nós não blindamos, não criamos convivência e referência de vida cristã. E o quarto elemento da visão missionária é compaixão.
Ninguém pode ganhar alma se não tiver compaixão pelas almas. Ninguém pode ganhar pecadores para Cristo se não for apaixonado pela alma do pecador. É preciso lembrar que aquele morador em situação de rua, debaixo de uma maquise, debaixo de um viaduto, tem uma alma. Aquela pessoa lançada à calçada, coberta pelo próprio vômito, tem uma alma. Aquele marginalizado, que está embrenhado no mundo do crime, no mundo das drogas, tomado de violência, tem uma alma. A igreja precisa se importar com isto e se dispor a ser gasta, a se gastar pela salvação de pecadores. Se há uma igreja no mundo que não tem o direito de negligenciar evangelismo e missões, esta é a igreja brasileira. Nós somos resultados de obra missionária. O evangelho chegou a nós a partir de suecos, finlandeses, noruegueses, que deram a sua vida, a sua história, para que o evangelho encontrasse os nossos corações nas mais diversas partes do Brasil. Eu sei que muitos aqui podem ser novos convertidos e não compreenderem com mais amplitude o conceito de missões. Por isso eu quero te lembrar do seguinte: olha o que Jesus diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 33 a 35, ele diz assim: rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Jesus está dizendo que são poucos aqueles que de fato estão dispostos a se entregarem para fazerem uma grande obra para Ele na terra. Ainda no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 6, quando os discípulos estão diante de uma grande multidão faminta, e eles dizem a Jesus: Senhor, despede a multidão para comprar o que comer. Jesus diz: despede a multidão não, dá-lhe vós de comer. Jesus está anunciando que é responsabilidade da igreja alimentar o mundo com o pão vivo que desceu do céu. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todos os estudiosos sérios das Sagradas Escrituras admitem que o verbo ir, usado por Jesus neste texto, é de caráter imperativo, ou seja, não é um pedido, é uma ordem, é uma imposição. E o apóstolo Paulo entende tão bem disto que ele diz: porque a mim é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo entendia a gravidade do fato. Pastor, eu não tenho o dom de evangelizar. Olha bem para mim, por favor. Não existe na Bíblia dom de evangelizar. O que existe na Bíblia é ordem para evangelizar. Todos nós recebemos esta vocação, este chamado. Se você olhar para mim e disser: pastor, eu não tenho esse chamado, eu vou dizer: tudo bem, você não tem o chamado, mas você tem um mandado. O Senhor te mandou ir, o Senhor te ordenou ir. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 47, Jesus diz assim:
em meu nome, preguem o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O famoso missionário Edson Queiroz, tomando esse versículo, dividiu a obra missionária em 4 regiões, em 4 pilares, 4 subdivisões. Ele chama de missões locais, missões regionais, missões nacionais e missões transculturais. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, missões locais, é evangelizar no teu bairro, evangelizar na tua escola, evangelizar no condomínio que você mora, falar de Jesus na tua cidade. A igreja precisa evangelizar a sua cidade. E presta atenção, nós recebemos como membros, todas as igrejas recebem como membros pessoas que vêm de outras igrejas. Aleluia! Recebemos com alegria, recebemos com contentamento. É alguém que congregava na igreja X e resolveu migrar para a igreja Y. Seja muito bem-vindo. Mas preste atenção, quando você recebe aqui na igreja 30 novos membros que vieram de outras igrejas, a igreja local está crescendo, mas o reino de Deus não. O reino de Deus cresce quando pessoas que estão perdidas nas trevas do pecado, enganadas pelos demônios, pelos vícios, são alcançadas pelo poder do Evangelho e se convertem ao Senhor Jesus Cristo e firmam-se na fé que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Só se você entendeu, dá um glória a Deus. Então, ainda que nós estejamos abertos a recebermos pessoas que vêm de outras igrejas para congregarem conosco, deixa eu te conscientizar, paremos de buscar pessoas que já estão congregando, e vamos buscar aqueles que precisam conhecer a graça salvadora, poderosa e extraordinária de Jesus Cristo. Alguém me entendeu? Diga glória. Missões locais. Mas o Senhor diz: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. São missões regionais. Esse é o segundo grupo. É quando você sai da sua cidade, você vai para as cidades vizinhas, para outras cidades do estado, evangelizar a sua região. Deixa eu te falar, há cerca de 10 anos atrás eu fiz um levantamento com um outro pastor amigo. Não há na Bahia nenhuma cidade sem igreja evangélica. Nós temos 417 municípios e não há nenhuma cidade que não tenha uma igreja evangélica. Mas 10 anos atrás havia 2048 povoados sem presença evangelizadora, sem evangelização, sem ninguém pregando o evangelho de Jesus Cristo lá. Alcançar o nosso estado é pensar no quintal da casa, é pensar em missões regionais, é dizer a Deus: eu preciso fazer alguma coisa acerca disto. O terceiro grupo que Edson Queiroz classifica no âmbito missionário são missões nacionais, como em toda a Judeia, Jerusalém, missões locais, toda a Judeia, missões regionais,
e Samaria, missões nacionais. Quando o obreiro é enviado para um outro estado, a fim de evangelizar em outra região. Nós ainda temos estados no Brasil com média de 2%, 3% de evangélicos. Outro dia eu vi uma pesquisa do estado do Ceará, e na pesquisa se dizia que 95% dos evangélicos do Ceará estão em Fortaleza. Significa dizer que o interior do estado é um campo a ser conquistado, e a igreja não pode negligenciar. E as missões transculturais, quando Jesus diz, e até os confins da terra, é quando a obra missionária alcança outras nações, outros povos, outras culturas. Cada um de nós precisa se sentir desafiado pela ordem divina. Cada um de nós precisa se sentir provocado, chamado, vocacionado a anunciar o nome de Jesus. Mas eu gostaria de, em rápidas palavras, compartilhar com você quais são os elementos necessários para que a gente mude a história da nossa cidade, para que a gente mude a história da nossa região e do nosso país. E não vou tomar tempo em cada um deles, pois senão eu tomaria mais 1 hora, e não tenho 1 hora. Mas o primeiro elemento que a igreja precisa para ativar a sua força missionária é movimento. Diga comigo, movimento. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e diz para ele assim: Deus nos usa. Fala, Deus nos usa até o ponto máximo da nossa disposição. Deus nos usa até o ponto máximo da nossa disposição. Lá vai, vou te provocar. Ninguém que sente o peso do ministério, da chamada e da vocação missionária tem direito de ser preguiçoso. Deus quer a tua disposição para servir a sua obra e o seu reino. Alguém me perguntou outro dia: de que o senhor é feito? E eu perguntei por quê. Ele disse: porque o senhor prega todo dia, ministra aula diariamente, atende em gabinete. Quando eu viajo após as conferências, eu atendo pessoas que me procuram, porque entendo que não posso deixar alguém sem uma palavra que precisa, porque uma palavra pode ser o ponto de livramento para uma pessoa que está em crise. Porque no momento que você sente o peso da responsabilidade com o reino, Deus vai te usar até o ponto máximo da tua disposição. Há uma geração de obreiros, há uma geração de ministros, há uma geração de pastores cheios de dengo, cheios de nhen. Fui para o culto ontem, não posso ir hoje. Não, eu estou cansado. Tem que me avisar com antecedência. Acorda para a vida, cidadão. Acorda para a vida, cidadã. A salvação de almas é urgente. O chamado urge. A vocação é para agora. Pecadores não podem esperar para amanhã. Tem gente morrendo e indo para o inferno por causa da nossa indisposição. Deus quer te usar até o limite máximo da tua disposição. Diga comigo: Senhor, me dá energia
primeiro elemento que a igreja precisa para ativar a sua força missionária é movimento, disposição. Ela precisa se mover. Somos árvore frutífera. Segundo elemento que a igreja precisa para ativar a sua energia missionária é capacitação. Deus nos usa até o limite máximo da nossa capacidade. É por isso que quanto mais você se capacita, tão mais você será usado por Ele. Quanto mais você se prepara, mais útil você se torna para o reino. O Senhor quer pegar os teus dons, os teus talentos, e utilizar em função das almas. O que você sabe fazer? Dedique isto ao reino de Deus. O Senhor nos tem dado dons e talentos suficientes para impactar o mundo, e nós não estamos colocando-os a serviço do reino de Deus. Nossas capacitações só servem para nós, elas nos beneficiam, mas presta atenção numa coisa. Eu quero quebrar um conceito. Se eu não conseguir quebrar lá fora, pelo menos aqui na igreja onde eu sou pastor, as pessoas têm uma ideia de vida cristã e vida secular. Presta atenção, cristão não tem vida secular. Você não tem vida secular. Desculpa te decepcionar. Provoca teu vizinho e fala com ele: você não tem vida secular. Como assim, pastor? Você é cristão. Na igreja você é cristão, na universidade você é cristão, no trabalho você é cristão, ao volante você é cristão, no hospital você é cristão. Significa dizer que se você não entende os teus dons, o teu trabalho, as tuas habilidades como ministério, então você ainda não entendeu vida cristã. Deus te colocou no lugar que você trabalha para você representá-lo. Deus te colocou no lugar onde você serve para você ser a imagem de Deus manifestada no meio dos homens, no meio das pessoas. Médico, você é ministro do evangelho na medicina. Advogado, você é ministro do evangelho na advocacia. Empresário, você é ministro do evangelho nos negócios. Professor, você é ministro do evangelho em sala de aula. Vendedor, você é ministro do evangelho no comércio. Taxista, motorista de transporte por aplicativo, você é ministro do evangelho ao volante. Use a sua capacidade para apresentar Jesus. Apresente Jesus, anuncie Jesus. Faça o mundo conhecer a Cristo. Faça seu colega conhecer a Cristo. Não se atenha à religião. Não se preocupe em dizer para o pecador o que é pecado e o que deixa de ser. Nós queremos ganhar almas olhando para o pecador e denunciando o seu pecado, quando nós podemos olhar para o pecador e denunciar o amor de Deus por ele, na condição que ele está. Isto vai atraí-lo a Cristo, isto vai aproximá-lo de Deus. Deus te usa até o limite máximo da tua capacidade. Se capacite. Nossos jovens precisam estudar, precisam ingressar na universidade, precisam aprender outros idiomas. Dona de casa, a senhora precisa se aperfeiçoar naquilo a que se propôs a fazer. Estude, cresça em conhecimento. Pastor, estudar pode desviar. Ignorância é um desvio.
Deus não depende da minha ignorância para me salvar, muito pelo contrário, a salvação vem pelo ouvir, porque ouvir gera conhecimento da obra de Cristo. Cresça em conhecimento, busque capacitação. Deus vai te usar na universidade, Deus vai te usar na tua empresa. O teu patrão vai te pedir para você fazer uma oração em algum dia do início da hora de trabalho. Deus vai começar, ouça o que eu estou dizendo, Deus vai começar a gerar oportunidades para que você seja usado por Ele. Ele quer te usar no lugar onde você está. Aleluia. Terceiro lugar, o terceiro elemento para ativar a visão missionária da igreja é tempo. Primeiro eu te disse que Deus vai te usar até o limite máximo da tua disposição. Depois eu te disse que Deus vai te usar até o limite máximo da tua capacidade. Depois eu te digo, Deus vai te usar até o limite máximo da tua disponibilidade. Quanto tempo você dispõe para servir o reino? Qual é a tua disponibilidade? Toma o tempo que você fica na rede social navegando em águas que não te levam a nada e faz algo útil utilizando a própria rede social. As pessoas usam redes sociais para divulgar escândalos, para divulgar corrupção, para divulgar violência, para divulgar assassinatos, para divulgar a guerra. E lamentavelmente eu conheço poucos crentes usando a rede social para anunciar Jesus. Estamos perdendo a maior oportunidade da história. Apresentar Jesus ao mundo. Nos tornamos tímidos, temos medo de falar de Cristo e sermos reprimidos, temos medo de anunciar Jesus e perder alcance nas redes sociais. Eis uma igreja amedrontada, eis uma igreja acuada, eis uma igreja tímida. Presta atenção, eu já vi muçulmano colocar o seu tapete no corredor de um voo internacional e ajoelhar, porque era a hora da sua oração. Eu já vi satanista declarar na televisão: eu sou satanista e adoro, eu sirvo a entidade X. Mas crentes têm vergonha de orar no restaurante na hora do almoço, tem vergonha na escola de professar a sua fé. O Espírito de Deus está chamando a igreja a um despertamento espiritual. Igreja, cristianismo sem fronteiras, essa é para casa. Levanta, desperta, te move. Nós precisamos crer ao ponto de não temer declarar a fé. Seu tempo disponível para Deus. Deus vai te usar até o limite máximo da tua disponibilidade. Pastora, eu sou muito ocupado. E quem disse que Deus usa gente desocupada? Você não vai encontrar na Bíblia Deus chamando uma pessoa que não estava fazendo alguma coisa. É você mesmo que Ele está querendo. Dá uma sacudidela aí no seu vizinho e fala com ele: é você mesmo que Deus está querendo. É você que o Senhor está chamando. O seu problema, o nosso problema, é que nós deixamos as atividades nos consumirem, a ponto de nós nos esquecermos da nossa missão primária, que é anunciar Jesus. Já vou terminar. Tem alguém na igreja? Quarto lugar,
O quarto elemento que ativa a visão missionária da igreja é motivação. Deus vai te usar até o limite máximo da tua motivação. Presta atenção numa coisa. Não sei se você congrega nesta igreja, tem gente no culto online. Esta igreja tem um pastor motivado. Às vezes já ocorreu de eu vir para o culto com enxaqueca que estava rachando o crânio. Chegou a hora de pregar, de cantar, eu esqueci a dor de cabeça. Eu acho que ela ficou me esperando no portão. Preguei, fiz o apelo, Jesus salvou. Na descida ela me encontrou e me importunou a noite inteira, mas ela jamais me impediu. Eu já tive cãibra nos pés enquanto pregava aqui. Vocês de vez em quando me veem levantar o pé e mexer, dá uma cãibra no dedo. Mas eu preciso avançar anunciando Jesus. Uma palavra pode mudar uma vida. Não faz muito tempo, depois de um culto de domingo, eu recebi uma ligação de um número que eu não conhecia, um caminhoneiro nos Estados Unidos. E ele disse: eu estava acompanhando o seu culto agora à noite, e eu ouvi quando você falou de alguém que estava querendo destruir a própria vida. E eu liguei para casa na Flórida e disse: descobre o número do pastor Josué. E um amigo seu mandou o número, e eu estou te ligando para dizer que na hora que você falou isso, eu estava planejando jogar o caminhão fora da pista. E Deus livrou a minha vida através da palavra que foi proferida no altar. Disposição, motivação. Pasmem, não é todo dia que eu subo aqui alegre e feliz. Às vezes eu estou triste, carregado de preocupações. Às vezes eu não dormi bem na noite anterior. Às vezes eu estou preocupado com os compromissos, sejam pessoais ou da igreja. Mas a minha alma está motivada. Eu sei para onde vou, eu sei o que me espera, eu sei o valor de estar aqui. E Deus quer levantar nesta casa gente motivada para fazer a sua obra sem charme. Fui pregar nos Estados Unidos agora em setembro. Cheguei lá em New Jersey na sexta-feira, 10 horas da noite, porque houve atraso no voo. Fiz apenas uma oração. No sábado, falei por 2h30 pela manhã. À noite, falei por mais 2h30. Domingo pela manhã, falei por mais 2h30. Domingo à noite, mais 1h30. E quando terminou, cansado, com as costas doloridas, mas feliz por ver o testemunho do homem que diz: Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou a minha família, Deus restaurou o meu casamento. Outro dia, pregando em Salvador, um rapaz me chamou e disse: pastor, vem aqui atrás do púlpito. Quando eu cheguei atrás do púlpito, ele foi abrindo a roupa e ele disse, começou a me mostrar marcas de bala no corpo. E ele disse: lembra quando X anos atrás o senhor pregou em Aporá? Eu disse: lembro. E ele disse: o senhor pregou sobre os 4 gemidos do universo. E eu falei com ele que eu preguei em Aporá. Eu lembro, o tema não. Tem mais de 20 anos. Ele disse: o culto foi na praça. Eu era membro de uma quadrilha de assalto a banco. Nós estávamos numa casa, esperando a movimentação parar, para assaltarmos uma agência do Banco do Brasil. Quando você falou sobre o gemido do Espírito, eu ouvi o gemido entrar na minha alma. Eu abandonei a sala com todo mundo, fui lá para a praça e aceitei a Jesus como o Salvador da minha alma.
E ele disse: naquela noite a polícia me pegou e eu fui alvejado com 9 tiros. Fui para a UTI, da UTI fui para a prisão, cumpri pena lá na prisão, permaneci fiel a Jesus, fui batizado lá e hoje sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Salvador. Aleluia. Não pare, seu trabalho vai dar frutos e o nome de Jesus está sendo glorificado. Falta gente motivada, gente com vontade de fazer, gente inquieto. Ei, é necessário você perder o sono por causa de uma alma. Seu coração tem que se inquietar ao ponto de você não ter tranquilidade enquanto não fizer algo no reino de Deus. Deus quer usar você até o limite máximo da tua motivação. Diga comigo: eu estou motivado. Repete: eu estou motivado. Fala só mais uma vez: eu estou motivado. Eu vou concluir, deixa eu falar só de mais 2 coisinhas. Para ativar a visão missionária da igreja, nós precisamos de humildade. Deus vai te usar até o limite máximo da tua humildade. Nunca se vanglorie pelo que Deus está fazendo através de você. Nunca se sinta mais especial do que o pecador que você está evangelizando. Nunca se sinta mais digno do que aquele que está na sarjeta. Presta atenção: nunca se sinta mais digno do que aquele que está na sarjeta, porque se não fosse a graça de Deus, você também estaria lá. Não está na sarjeta não é mérito meu nem teu. O mérito é do Espírito Santo que nos alcançou. O mérito é do Espírito Santo que nos quis. Então nunca olhe para alguém, não obstante o seu estado, acusando-o dos seus delitos. Apresente o amor de Deus, apresente a misericórdia, apresente o plano da salvação, apresente o mestre da misericórdia. Aleluia. Precisamos, além de humildade, pureza. Deus vai te usar até o limite máximo da tua pureza. Quanto mais próximo de Deus você ficar, mais Ele vai te usar. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais Ele vai te chamar à purificação, e mais Ele vai encontrar espaço para trabalhar na tua vida. O Senhor quer te usar de maneira gloriosa. E eu termino dizendo: o último elemento que eu quero falar esta noite, e que posso, é generosidade. Deus vai te usar até o limite máximo da tua generosidade. Não se ganha almas sem a disposição de dar. Não se ganha almas sem a disposição de contribuir. Olha o que Deus diz a Abraão: toma o teu filho Isaque e oferece-o a mim em Moriá. Deus está te pedindo algo. Deus está te cobrando disposição de entregar, disposição de dar, disposição de render-se, disposição de servir. Isto é generosidade. Eu me lembro agora de uma grande conferência missionária, e o pastor resolveu fazer uma grande oferta para missões. E os diáconos vieram para a frente do altar com as salvas na mão, para que os irmãos colocassem as suas ofertas. E fez uma fila de pessoas querendo ofertar. E de repente aparece uma criança chorando muito. E ela olhou para o diácono e disse: abaixa mais a sua mão, por favor. E o diácono desceu o braço. A criança olhou e disse: desce mais um pouquinho.
E o diácono desceu o braço mais um pouquinho. A criança olhou, viu que ainda não alcançaria e disse: só mais um pouquinho. E o diácono, já meio irritado com aquilo, abaixou o braço mais um pouquinho. E a criança levantou uma das suas perninhas, colocou dentro da salva e disse: eu não tenho dinheiro para dar para missões, mas eu quero dar a minha vida. Deus está querendo a tua generosidade. Fica de pé, por gentileza, quem puder. Deus está querendo a tua generosidade. Eu quero orar com você. Eu quero orar com alguém que diz assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o teu reino, para o serviço. Presta atenção, quando você responde os céus respondem a você. Então, quem está disposto a se entregar e dizer assim: Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou servir. Pais cujos filhos estão embrenhados num estilo de vida que nada tem a ver com aquilo que você ensinou. Chegou a hora de parar de brigar em casa, de reclamar em casa e fazer uma oração. Que oração, pastor? Entrega. Entrega o teu filho, a tua filha na mão de Deus. Mas entrega de verdade. Não entrega e fica puxando a corda, não. Entrega e deixa Deus fazer o que Ele quiser. Entrega e deixa Deus conduzir como Ele desejar, porque o pescador de almas vai resgatar o teu filho, a tua filha, onde ela estiver, e vai usar para a glória do seu nome. Então ora comigo agora. Os pais, quem é pai ou mãe, levanta-se a mão nesta oração. Faz uma entrega da tua descendência ao Senhor. Se você desejar sair do seu lugar e vir à frente, venha em nome de Jesus. Pastor, eu tenho uma chamada, eu tenho um chamado, eu tenho uma chama que queima no meu coração, eu não sei o que fazer, como fazer. Vem, nós vamos orar por você. E na medida que a ação missiológica desta igreja for reativada e efetivada, você vai encontrar o teu chamamento, a tua vocação, e você vai servir a Deus e ser usado por Ele. Não esquece, Deus vai cobrar de você movimento, mas Ele vai te dar poder para isto, Ele vai te capacitar para isto. Ele vai cobrar de você disposição, mas vai te dar energia para isto. Ele vai cobrar de você disponibilidade, mas vai te ensinar a gerenciar o tempo. Ele vai cobrar de você humildade, mas vai se revelar a você para que você o conheça, porque não há melhor caminho de aprender humildade do que conhecendo a Cristo. Ele vai cobrar de você generosidade, mas vai te dar recursos para que você haja com generosidade. Eu quero orar contigo. Eu quero que o Senhor tome a tua vida com poder e autoridade. Eu quero que o Senhor domine a tua alma com paixão pelas almas. Que o teu coração queime, que o teu coração queime, que o teu coração queime. Aleluia. Eu estou pedindo a Deus ao redor do Brasil e do mundo, e estou buscando. Eu quero 500 igrejas ou empresas parceiras, porque eu quero mapear a Bahia, e nós temos missionários alcançando esses 2.000 povoados sem evangelismo. Se cada missionário trabalhar em 4 povoados, com 500 a gente alcança os 2.000. Detalhe, não tem que ser cristianismo sem fronteiras. A igreja lá não tem que ser congregação daqui, não precisa ser. O que nós queremos é ver pessoas entrando pelos portais eternos no dia do arrebatamento da igreja.
Pai, aqui está um povo que se prostra diante do teu altar. O Senhor sabe o chamamento que eles receberam, a chama que ardeu no coração de cada um. E eu quero pedir agora, Espírito de Deus, incendeia os seus corações. Espírito de Deus, incendeia a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Que a chama missionária arda no coração desta igreja. Que o desejo da evangelização queime no coração do teu povo. E eu te peço, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que tem uma chamada e deixou arrefecer, e ele até pensava que não tinha mais validade, que já havia passado o tempo. Esta é a hora que a tua glória manifesta e lhe revela que o teu plano não tem tempo de validade, que o teu plano é perfeito e o teu plano é eterno. Pastores, por gentileza, enche agora, Senhor, esses irmãos de autoridade e poder. Enche agora esses irmãos com o Espírito Santo. Aos pais, Isaías capítulo 65, versículo 23, Deus diz assim: os vossos filhos não serão para a calamidade ou para a perturbação, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Aleluia. Quando jovem, quando adolescente, até os 17 anos, eu dei muito trabalho aos meus pais. Não vou dar detalhes, o tempo nem me permite, mas eu dei muito trabalho aos meus pais. Só para você ter uma ideia, só quem lembra daquela radiola antiga que o braço subia e derrubava o disco, quem lembra disso? Levanta a mão quem lembra, que eu quero saber a sua idade. Na minha casa aquela radiola tocava a noite inteira. Enquanto meu pai dormia, minha mãe orava. Quando ela cansava de orar, ela o acordava e ele ajoelhava e ela ia dormir. Durante muito tempo essa rotina na minha casa era comum. Um dia eu acordei com a minha mãe orando, e ela disse a Deus assim: Senhor, transforma meu filho, eu não aguento mais. Ela fez uma oração que depois eu disse a ela: não gostei dessa parte, porque ela disse a Deus: se o Senhor quiser preparar e levar, leva, mas eu não aguento mais. Eu disse: como é que faz uma oração dura dessa, gente? Mandando Jesus me passar, foi-se, misericórdia. Alguns meses depois eu cheguei da escola. Saúde era o nome da cidade que nós morávamos. Quando eu cheguei da escola, estava orando com a minha mãe, com o meu pai e uma irmã. Nós a conhecíamos como irmã Neném. Como Deus usava aquela mulher. E quando eu fui entrando pelo corredor, ninguém me viu, eles estavam de costa na sala. Eu estava no corredor e eles estavam na sala. Eu ouvi quando Deus tomou a irmã Neném em profecia e disse assim: minha filha, eu ouvi a tua oração, e as tuas lágrimas chegaram diante da minha presença, e eu te digo, eu vou tomar o teu filho na minha mão, e vou amassá-lo como o oleiro amassa o barro, mas vou fazer dele vaso para a glória do meu nome. Foi preciso muita coragem para dizer assim: leva. Esse é o tipo de oração que mãe não faz, que pai não faz. E eu não vou te estimular a orar e dizer a Deus: Senhor, leva meu filho, se não quiser conversa contigo. Não, eu não vou te estimular a fazer isso. Mas eu quero lhe convidar para fazer uma oração muito séria, curta e séria. Você vai dizer a Deus: eu entrego o meu filho, a minha filha, completamente
completamente na tua mão, e te dou, Senhor, como pai, eu te dou permissão para fazer com o meu filho e com a minha filha o que o Senhor quiser fazer. Tem coragem? Faz essa oração comigo agora. Curva a sua cabeça. Pai, nós somos pais e mães. O Senhor sabe o quanto amamos os nossos filhos, o quanto eles mexem com a gente, e o quanto Satanás tem se utilizado das fragilidades, da imaturidade dos nossos filhos para oprimi-los. Mas nesta noite, Senhor, aqui está a oração de pais e mães, é o gemido de genitores, o gemido de úteros, e nós estamos dizendo: Senhor, nós te entregamos os nossos filhos, eu entrego ao Senhor os meus filhos, nós os colocamos nos teus braços. As mães que estão ainda gestantes, nós consagramos a criança no ventre ao Senhor. Aqueles que estão lá fora, onde quer que estejam agora, nós os entregamos, e o Senhor tem completa liberdade de fazer aquilo que te apraz, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Vira para o seu vizinho e diz para ele: Deus vai te usar até o limite máximo. Deus vai te usar até o limite máximo. Deus vai te usar até o limite máximo. Deus vai explorar você, vai te usar até onde você entregar-se a Ele. A igreja pode aplaudir ao Senhor.